Irmãos, antes de falar de missões, eu quero falar do beabá de Deus para nós. Jesus, ele nos deixou um beabá. E está retratado aqui uma parte desse beabá, nesses versículos que nós acabamos de ler. O Lucas, ele inicia a sua narração falando do primeiro tratado, do Evangelho segundo Lucas. E ele está direcionando esse tratado a um homem chamado Teófilo. E ele fala assim, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que Jesus foi recebido nos céus. Mas ele fala assim, não antes de ter dado um mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. E ele diz assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, e sendo visto por eles por cerca de 40 dias. E Jesus, nesse interim de 40 dias, falava das coisas relacionadas ao reino dos céus, falava das coisas relacionadas à grande comissão, a missão que dali seria dada aos apóstolos, de dar continuidade à pregação do Evangelho, a missão que foi dada aos apóstolos, de dar continuidade à missão de pregar o Evangelho, que hoje também passou para você e passou por mim, que estamos aqui pregando a palavra de Deus. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 15, nós temos ali uma palavra do apóstolo Paulo, que ele vai dizer a respeito desse assunto, desses 40 dias que Jesus, antes de subir aos céus, esteve aqui falando com aqueles que eram seus. Ele disse assim, olha, primeiro, depois da ressurreição, foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro, depois pelos 12, e uma vez, ele falou a mais de 500 irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, olha, desses 500 irmãos, uma parte ainda vive, mas a maior parte já dorme também, ou seja, a maior parte morreu. Mas uma parte grande desses 500 irmãos ainda estavam vivos. E vai dizer assim, olha, e depois falou com Tiago, e depois falou com todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim como a um abortivo. Ou seja, ele está dizendo, olha, esse interim que Jesus esteve na terra já ressuscitado, ele falou nesse período de 40 dias, dando dicas, ensinando como seria para mim e para você continuar a mensagem do Evangelho da cruz, continuar a mensagem do Evangelho da salvação, continuar a mensagem que era a mensagem mais importante que existe na face da terra, porque através dessa mensagem está em jogo a minha e a tua salvação. E quando se fala de salvação, se fala de algo maior que existe. A salvação do homem e da mulher é o projeto maior de Deus. É como se Deus ele quisesse ali resgatar para si, e na verdade ele quer e fez aqueles que se perderam quando Adão pecou. O preço foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. E isso traz para nós hoje uma importância do amor de Deus para mim e para a tua vida. Agora a pergunta que eu faço, você recebeu o amor de Deus na tua vida? Se você recebeu o amor de Deus na tua vida, este amor, agora no teu coração, ele não pode ficar aí preso, ele tem que sair para fora, porque há uma urgência, há uma necessidade, a pregação do Evangelho, a mostrar a face de Deus por meio da tua vida, porque você é salvo, e agora você se importa para que os outros também sejam salvos. É a natureza de Deus em você, sabe? É o poder de Deus sobre você. E Jesus está dizendo assim, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para que ele disse que eles necessitavam das virtudes do Espírito Santo? Para ser testemunha, para testemunhar dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você quer falar do amor de Deus com perfeição, se você quer testemunhar do amor de Deus, frutos do Espírito Santo. E o que é ser testemunha? É testemunhar sobre aquilo que você tem visto e ouvido. Aleluia. Ele está dizendo que as virtudes do Espírito Santo vai colocar em você uma proeza. Você vai testemunhar daquilo que você tem visto e daquilo que você tem ouvido. Olha, grandes coisas acontecerão na tua vida. Você terá o porquê falar, sabe? Vai ter argumentos, vai ter situações. Deus vai operar por meio de você, porque
unidade, pregação da palavra. Glória a Deus. Para ser testemunho de Jesus Cristo, do poder do Evangelho, da transformação do Evangelho, da pregação da cruz, você precisa também dos dons espirituais. E olha lá o que está escrito em 1 Coríntios 12, acho que versículo 5. Ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há a diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de discernir os Espíritos, e a outro pelo mesmo Espírito variedade de línguas, e a outro pelo mesmo Espírito a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, ele está dizendo, olha, para que você seja minha testemunha, você tem os frutos do Espírito e as virtudes do Espírito, e você tem os dons espirituais. Para quê? Para ser testemunha, para testemunhar do amor de Deus. Outra coisa, ele encerra. E ele mesmo deu uns, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, eu e vocês, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, Glória a Deus. à medida da estatura de Cristo. Então veja que ele está falando que é para você e para mim, tá? Desenvolvermos o ministério. É claro que ele tem um chamado específico na vida de cada um. A Jeremias, ele disse assim, olha, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei como profeta. Ele está dizendo, olha, antes, quando você ainda era um embrião, quando você ainda não era totalmente formado, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações te dei como profeta. Ele quer que você exerça na tua vida, sabe, uma chamada da parte dele. Você sabia que às vezes a gente nega esse chamado de Deus? Quando a gente deixa de se posicionar como pessoa. Agora eu pergunto, você se sente enviado de Deus? Será que nós somos enviados? Mateus capítulo 10, versículos 6 e 7. Jesus ele diz assim, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Ide primeiro. Pregai primeiro a Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém, hoje, se entende que é a cidade mais amada. O diabo, que é o relógio do mundo. Você quer saber os sinais do tempo, você tem que olhar para Jerusalém. Mas eu quero fazer aqui nessa noite uma conjectura. Se Jerusalém é a cidade mais amada, e Jesus aqui deixa bem claro, ide primeiro a Jerusalém, aos filhos perdidos da casa de Israel. O que seria Jerusalém para você? Eu assisti um filme que a cruzada, no final do filme vem na minha cabeça, não sei porquê, faz uma pergunta para ele. O que é Jerusalém para você? Ele responde nada. Aí daqui a pouco ele vira assim e volta. Jerusalém. Então, se você hoje espiritualizar, o que é Jerusalém para você? Porque Jesus disse, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Seríeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas aqui ele deixa bem claro que primeiro, no versículo 10 aqui,
no capítulo 10, versículo 6, primeiro tem que pregar aos filhos perdidos de Israel. E de antes, eu vi a Neia aqui falar, não sei se foi a Neia, sua pastora, a respeito daquela pessoa que sofre porque alguém da família não se converteu. Ela está no caminho certo. Porque Jerusalém hoje para você é a sua família. Primeiro você tem que ir à sua família. Você tem que se preocupar com a sua família. Porque primeiro é Jerusalém. E Jerusalém é o que você mais ama, é tudo para você. O que é tudo para você hoje? A sua família. Você não pode ficar acomodado sabendo que alguém da sua família ainda não aceitou Jesus. Mas não haja com falta de sabedoria. Apenas ore. Continue orando. Não deixe, não aceite que alguém da sua casa vá sem salvação. Há uma promessa. Porque será salvo tu e a tua casa. O carcereiro ele perguntou: Senhor, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo vai responder: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que é tu e a tua casa? Porque a casa do carcereiro era muito importante, porque era algo que ele mais amava, era tudo para ele, é tudo para você, é tudo para mim. Amém. Então a gente tem que fazer tudo o que a gente pode, porque primeiro é a nossa família, que simboliza Jerusalém. Então, o que seria a Judéia? Se Jerusalém é a tua casa, o que seria a Judéia? A Judéia são os seus amigos, são seus parentes. Olha que ele está dizendo: olha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, você tem que pregar para todos os seus parentes, você tem que pregar para todos os seus amigos. Toda a Judéia, todos os seus parentes, todos os seus amigos. E quando eu disse que você precisa da virtude, porque às vezes você prega sem falar, eles olham o seu comportamento, a sua maneira de andar, a sua maneira de conversar, a sua maneira de agir, a sua maneira de decidir, a sua maneira de falar, tudo. É por meio dessas coisas que você testemunha de Jesus. Por isso que as virtudes do Espírito Santo é importante para mim e para você, porque as pessoas se convertem olhando para você. Porque as pessoas recebem o Espírito Santo olhando para você. Você é testemunha dele aonde você estiver. Não tire essa identidade. Não permita que a ausência dos frutos do Espírito faça você perder o controle. Porque para você ser testemunha é em todo lugar, em qualquer circunstância. O que a pastora acabou de ensinar para nós. Vocês pensam que eu estou pregando aqui porque eu sou perfeito? É porque eu dependo desta palavra, preciso desta palavra e quero esta palavra. Glória a Deus. Eu quero os frutos do Espírito Santo. Eu quero alcançar Jerusalém. Eu quero ganhar Jerusalém. E eu quero ganhar também toda a Judéia. Eu sou ambicioso. Eu tenho vontade de levar muitas almas para o céu. Eu já falei que Jesus ele quer essas cadeiras lotadas. Ele quer essa igreja abarrotada. Ele quer que não tenha cadeira aqui, quer que fique cheia. Ele quer salvar o mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo inteiro. Não foi por poucas pessoas, não foi por alguns. Mas ele conta comigo e com você. Você é um missionário. É uma missionária. E a gente tem que se comportar como missionário. Missionário é corajoso. Já imaginou um missionário covarde? A Neia falou da janela 10:40. Para pregar o amor de Deus, eles enfrentam a morte. Eles enfrentam perseguições. Eles enfrentam torturas. Imagine a audácia. Por amor a Deus. Estão dispostos. A gente precisa de um pouquinho dessa coragem. A gente precisa de um pouquinho dessa disposição. A gente precisa de um pouquinho desse amor para ganhar muitas pessoas, para ganhar toda a Judéia e para ganhar principalmente Jerusalém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E o que é Samaria? Agora nós chegamos num ponto complicado. Vocês sabem sobre Samaria?
Samaria tinha uma inimizade muito grande com o povo judeu. O povo judeu tinha uma inimizade muito grande com o povo samaritano. Eles passavam a distância. Os samaritanos, lá no livro de Reis, quando Israel foi dividida, Reino Norte e Reino Sul, e quando foram cativos para a Síria, o rei não levou todos, ficaram alguns em Samaria. E quando o rei trouxe pessoas de outras nações idólatras, que adoravam outros deuses, trouxe também as suas filhas, e o povo judeu casou-se com os filhos das filhas de outras nações que não estavam dentro do povo hebreu. E havia um mandamento que não poderia haver. Eu tenho que falar essa palavra, se eu não conseguir, vocês falam para mim, miscigenação. É isso? É a palavra que está certa? Está certo, pastor? Só que aconteceu que eles se misturaram, e a partir daí houve um preconceito muito grande, e eles evitavam os samaritanos. Havia dois caminhos para se chegar a Galileia, e o caminho que não passava por Samaria, se não me engano, era um caminho mais difícil, mais longo, mas o povo judeu passava por um caminho que não passava por Samaria. Eles não queriam passar por Samaria, eles não gostavam do samaritano, eles tinham antipatia com o samaritano, eles odiavam o samaritano. Mas Jesus disse: é necessário passar por Samaria. Lembra daquela passagem da mulher samaritana? É necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Não é porque era o único caminho. Os discípulos provavelmente falaram para ele: Jesus, mestre, vamos por outro caminho, nós não gostamos de passar por aí. E Jesus disse: não, é necessário passar por Samaria, porque hoje eu vou socorrer uma mulher samaritana, hoje eu vou trazer vida para uma mulher samaritana, hoje eu vou trazer libertação para uma mulher samaritana, hoje eu vou pregar o reino para uma mulher samaritana, hoje eu vou pregar para aquelas pessoas que eram tratadas com preconceito. Glória a Deus. Então o que é Samaria? Hoje, nessa conjectura, são aquelas pessoas que você não gosta. São aquelas pessoas que para vocês são antipáticas. Não fui com a cara dela. Não fui com a cara dele. Esses dias eu estava conversando com a Jade, nós colocamos uma imposição para ela ler a Bíblia. E eu falando daquela passagem que Jesus vai falar. O que foi dito aos antigos. Fala em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. O que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem. Olha, Samaria. Você tem uma obrigação de pregar para aquelas pessoas que você não se dá bem com elas, aquelas que pensam diferentes, aquelas que têm uma índole diferente. A Bíblia diz que você é o sal da terra, é a luz do mundo. Mas o que adianta a luz se não conseguir adentrar no lugar onde há trevas? O que adianta o sal se ele não servir como tempero? Na verdade, para nada mais presta senão para ser pisado. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Vocês conseguiram compreender? Jerusalém é a sua? Eu queria que você agora fizesse esse análise. Sua casa precisa de salvação? Judéia são seus parentes e amigos. Tem alguém precisando de salvação? Samaria são aquelas pessoas que você não se dá com ela. Você não gosta dela. Ou que elas não gostam de você. Não pode deixar de pregar o amor de Deus para essas pessoas. E aí eu começo de novo a colocar a importância do Espírito Santo. Como você vai pregar o amor de Deus para a pessoa que você não gosta? Você precisa do amor que não é Deus, é do Espírito Santo. Você vai falar como Jesus: é necessário passar por Samaria. É necessário pregar para aquelas pessoas que não gostam de mim. É necessário testemunhar para aquelas pessoas que me afrontam. Eu preciso orar por elas. Eu preciso bem dizer a ela: amaldiçoou, abençoa, não amaldiçoa.
repete muitas vezes, porque isso é missões. E que missão difícil. Nós estamos ajudando um missionário lá em Moçambique, através do projeto Despertar, o nome dele é Inácio. E ele cuida de algumas crianças, ele promove um alimento para as crianças todos os sábados. E a gente vai lá e dá uma ajuda aí. Só que ele é um missionário local. Ele está lá em Moçambique. Talvez lá ele não é chamado de missionário, porque é local. Talvez alguém que você envia daqui lá é visto como missionário, mas lá é local. Ele é um missionário lá? Você é um missionário aqui? É isso que é importante. Você tem que ser missionário aqui. Né? Assim como alguém manda um missionário para cá, nós precisamos tomar posse. Quem aqui é missionário? Aleluia. Quem aqui é enviado por Deus? Agora, e para a igreja, como é que seria? Pastor, né? Para a igreja. Quem é Jerusalém para a igreja? Falei individualmente, né? Jerusalém é minha casa, toda a Judéia meus parentes e amigos, Samaria as pessoas que eu não me dou bem com elas, que eu odeio, que eu tenho um preconceito. Para finalizar, quem aqui é missionário? Amém. Quem está cumprindo o ID? Amém. O que é Jerusalém? A sua casa. O que é a Judéia? Parentes e amigos. O que é Samaria? As pessoas que você não gosta, que não se dá bem. Eu gostaria que você ficasse de pé. Então nós vamos agora neste momento orar por Samaria, por Judéia, por Jerusalém. Sua casa, seus parentes e amigos e aqueles a quem você não quer bem ou eles não querem bem a você. Então eu vou começar a orar e eu quero que você passeie agora na sua mente por esses lugares. Está presente eles nas mãos de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, e ouvimos a Tua palavra. E queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha fazer essa palavra ser vida dentro dos nossos corações. E nesse momento a Tua palavra, ela nos transforma, Deus. A Tua palavra, ela nos fortalece, ela nos edifica, ela nos exorta, Pai. E como ouvimos na Tua palavra, Deus, nós estamos aqui olhando para Jerusalém, como se fosse a nossa família. Nós estamos aqui, ó Pai, olhando para a Judéia, como se fossem os nossos parentes e amigos. E nós estamos olhando para Samaria, ó Pai, como se fossem aquelas pessoas que nós não queremos bem, ou que não querem bem a nós, ó Pai. Como igreja, ó Deus, nós estamos orando agora por Jerusalém, este Pai.